Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 6 de janeiro, quinta-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, versículos de 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia, com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Jesus sempre se declarou conduzido pelo Espírito Santo, enviado pelo Espírito Santo. Logo que recebeu o santo batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E Jesus começou sua vida pública, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. E o Pai que o envia, o Pai que o fortalece, o Pai que confirma a sua missão. E Jesus permitiu que sua fama se espalhasse por toda a redondeza. Por que Jesus estava com a sua fama sendo espalhada? Porque ele falava de um jeito novo. Quando Jesus começou o seu ministério de salvação, muitos o acolheram com entusiasmo, porque tinha um jeito novo de falar e ensinava um jeito novo de viver. E veio para Nazaré, sua terra, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Os evangelistas registram que em Nazaré, a sua terra, Jesus não foi bem-vindo, não foi muito aceito, porque acreditavam que era humilde demais, que era simples demais, de família pobre. Daí surgiu o ditado que santo de casa não faz milagre. Então, na terra de Jesus, ele não foi bem recebido, mas foi recebido fora de sua terra. Quando Jesus estava então na sua terra, na sinagoga, que é um lugar de oração, deram-lhe o livro do profeta Isaías. Quando alguém, um judeu, entrava na sinagoga e quando se fazia leitura, qualquer um poderia tomar a palavra, se assim o quisesse. E ele então abriu o livro e achou a passagem que estava escrito. Achou a passagem porque Jesus não abriu aleatoriamente. Jesus não abriu a palavra por acaso, mas ele abriu e procurou e achou a passagem do profeta Isaías que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Este trecho do profeta Isaías, pequeno, mas com grande intensidade, condensa, resume toda a vida e o ministério de Jesus, aquilo que Jesus veio realizar. Jesus é aquele que foi consagrado para anunciar a boa nova. O Evangelho é uma palavra que significa boa nova, boa notícia aos pobres. Agora os pobres têm salvação, os pobres têm esperança, têm sentido de viver. Proclamar a libertação dos que estão cativos, ou seja, dos que estão presos pelo vício das drogas, pelos vícios do consumismo, pelos diversos vícios que podem nos aprisionar no tempo de ontem e no tempo de hoje. As cegueiras que nos impedem de ver o próximo com mais amor, as cegueiras que nos impedem de nos ver também como os filhos amados. Muitas vezes olhamos para nós, para a nossa vida, nos martirizando, nos condenando, nos julgando inferiores ou superiores aos outros. As cegueiras que Jesus quer curar é para nos ver como filhos amados, para libertar aqueles que são oprimidos
e proclamar o ano da bênção do Senhor. Depois Jesus fechou o livro e o entregou ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Então, as Escrituras do Antigo Testamento, as promessas, se cumprem em Jesus. Não existe mais nenhuma promessa que ainda não foi cumprida. Todas se cumpriram no Cristo Jesus. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia. Abençoe toda a sua família, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.